poder, né? Para eu definir se conhecimento é ou não poder, eu preciso entender o que é poder. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destrinchar aqui com vocês. E a gente vai fazer isso juntos. Só que no passado, nós tínhamos conceitos diferentes de poder do que nós temos hoje. Então, eu quero diferenciar aqui com vocês. Primeiro, vamos pensar no passado. O que vocês acham que no passado, o que a gente precisava no passado para ter poder? Vão escrevendo aí no chat o que vocês acham. Não tem certo, não tem errado. O importante é a participação de vocês. A gente está construindo aqui o conhecimento juntos, tá? Eu vou destacar aqui 3 coisas que, assim, eram essenciais no passado quando a gente associa o poder, tá? E o primeiro ponto, pessoal, pensando lá na época do desenvolvimento ali da humanidade, o primeiro aspecto que a gente vai considerar quando a gente fala de poder é a força física, tá? Então, lá atrás, que o homem precisava sair para caçar, né? Ele precisava ir em busca ali do seu próprio alimento, ele tinha que plantar, tinha que caçar, ele tinha que se proteger, né? Então, a força física, ela também trazia esse senso de proteção. Os mais fortes tinham maior probabilidade de sobreviver, né? Pensando que eu podia ser atacado por um animal, eu corria risco em sair para caçar. Então, a força física, ela garantia a minha segurança, ela garantia a minha sobrevivência e, ao mesmo tempo, ela garantia pela busca de alimentos melhores. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Isso eu tô falando lá atrás, tá? Poder no passado estava associado à força física, tá? Em outros momentos da história, não era mais a força física, mas a herança. Como assim herança, né? Imagina só que você nasceu filho do rei, né? Você vai herdar o poder. Então, o rei, ele detinha o poder, ok? Sobre uma determinada sociedade, um determinado povo. Ele detinha esse poder e esse poder era passado para outras gerações, né? Então, se você nascesse ali na família real ou se você fosse o sucessor, né? Isso não dependia da sua força física, isso não dependia de conhecimento, isso dependia de você ter nascido, né? Na sorte ou azar, depende do ponto de vista, de ter nascido na família real, ok? Então, você herdou esse poder, tá? Faz sentido, pessoal? Se faz sentido, digita 2 aí para mim no chat. E um outro ponto que é importante também é a questão do capital. Na época da Revolução Industrial, as pessoas que tinham capital, que tinham dinheiro, né? Eram quem detinha os poderes, os empresários aqui na época. Isso eu estou falando na época da Revolução Industrial. Então, se eu tinha dinheiro, automaticamente eu tinha poder. Então, em momentos passados, nós tivemos fases da história na qual ter poder estava associado à força física, ter poder poderia estar associado à herança e ter poder poderia estar associado a ter capital, a ter dinheiro. Então, aqui são 3 aspectos importantes que mostram o poder lá no passado, considerando a evolução da sociedade, a evolução humana. Agora, vamos pensar hoje. O que é preciso para ter poder? O conhecimento, ele é um pré-requisito para que a gente, né, para que nós possamos associar ao poder hoje. Então, ó, deixa eu preencher aqui. Agora eu estou falando de hoje, tá? De hoje em dia, na atualidade. Conhecimento faz parte disso? Sim, conhecimento faz parte de poder. A gente vai colocar aqui, né, a associação aqui do conhecimento.
Só que tem outros aspectos que a gente precisa considerar, tá? Vou deixar aqui do ladinho e a gente já vai voltar a falar sobre conhecimento. Hoje, pessoal, não depende da minha força física, eu não preciso ser forte para ter poder. Não necessariamente eu preciso ter nascido numa família rica, até porque se eu herdar alguma coisa, não significa que eu vou conseguir manter essa riqueza. Quantas pessoas não ganham, né, dinheiro, volumes enormes de dinheiro por um período, né? A pessoa ganhou na loteria, na Mega Sena, ou ela herda alguma coisa dos pais, de um familiar, mas ela não consegue gerar esse dinheiro. Então ela herdou aquele, né, aquele bem, mas de certa forma ela não consegue manter aquilo. E aí, com o tempo, ela volta à situação dela inicial antes da herança. Então, herdar não necessariamente significa que eu vou ter poder, tá? Por que eu tô colocando isso para vocês? Se eu herdar alguma coisa de alguém, se eu herdar um volume imenso de dinheiro, ou se eu herdar uma empresa, se eu herdar um bem de alguém e eu souber como gerenciar isso, pode ser que eu tenha poder. Vejam como o conhecimento ele está atrelado, ok, ao poder. Hoje você tem várias pessoas que criaram, por exemplo, canais no YouTube, conteúdos na internet, pessoas que você vê que são muito boas tecnicamente, que dominam o assunto muito bem, que são especialistas num determinado assunto, e essas pessoas não precisaram de televisão ou de outro, né, de outra pessoa ali que tivesse um destaque maior para se promover. Por quê? Porque ela tem o conhecimento, não só da área de expertise dela, mas ela também tem o conhecimento de internet, de rede social, de marketing digital, e ela conseguiu, né, se virar, vamos se dizer, e adquirir esse poder, esse sucesso sozinho, tá? Por que eu tô colocando isso para vocês? O conhecimento, ele é importante sim, mas o conhecimento, ele precisa nos ajudar a duas coisas. Tem duas coisas que conferem poder hoje, tá? E elas precisam estar atreladas. Deixa eu só colocar aqui embaixo, pessoal, para a gente ter mais espaço. Essas duas coisas precisam estar atreladas, tá? Primeira delas, a minha capacidade de gerar resultado. Opa, como assim, né? Vamos colocar aqui. Capacidade de gerar resultados para mim, resultados que eu desejo, ok? Como assim, Simone? Capacidade de geração de resultados. Vamos lá, vamos supor que você deseja passar num concurso público, ok? Isso é um resultado pessoal. Vamos supor que você deseja comprar uma casa, comprar um carro, que você deseja fazer uma viagem, que você deseja perder peso, cuidar da sua saúde. Isso é um resultado pessoal. Então, o conhecimento, né, ele está atrelado a te ajudar a gerar esse resultado pessoal. Então, hoje, o que é poder? É eu conseguir gerar resultados de interesse pessoal, só que esse resultado, ele precisa estar atrelado a outra coisa, que é a sua capacidade de gerar, vou deixar em letra maiúscula aqui, valor para as pessoas. Como assim capacidade de gerar valor, tá? Pessoal, vou voltar ao exemplo do concurso público e eu vou contextualizar isso com exemplos diferentes, tá? Quem aqui pretende prestar um concurso público? Quem aqui gostaria
de prestar um concurso público, tá? Digita aí para mim no chat 1, ok? O que acontece? Se você quer prestar um concurso público, você precisa conseguir gerar esse resultado pessoal, ok? Eu quero ser contratado num cargo público. Isso é um resultado pessoal, é algo que você deseja, tá? Só que isso precisa estar atrelado a um valor para o outro. Que outro? Quem estiver te contratando. No caso de um concurso público, como ele mede o seu valor? Como ele mede o valor que você gera para ele? Por meio de uma prova. Então, você vai fazer uma prova, você vai passar por um processo de avaliação, e nesse processo de avaliação, você precisa mostrar o quê? O seu conhecimento. Certo? Então, a prova, a maneira como você responde aquela prova, seja ela objetiva, seja essa prova por meio de uma redação, enfim, o concurso público ele tem vários modelos de prova. Mas independente desse modelo, aquela prova ela é uma ferramenta utilizada, né, para mensurar o valor que a instituição, que quem ali está contratando, colocou. E aí você precisa atender a esse valor, você precisa gerar valor para essa instituição. Quando você atrela essas duas coisas, a geração de um resultado pessoal e a geração de valor para o outro, vejam bem, quando eu falo valor para o outro, não estou falando de dinheiro, é o que o outro valoriza. Pode ser que para o outro seja dinheiro, ok? Mas não necessariamente, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você vai para uma entrevista de emprego, você deseja ser contratado numa determinada vaga numa multinacional. Esse é um resultado que você deseja, ok? Um resultado pessoal que você deseja. Para que você seja contratado, você precisa gerar valor para essa empresa. Então, aquela pessoa que está te contratando, ela precisa enxergar valor em você. E esse valor não é necessariamente você ter um monte de currículo, um monte de diploma, você ter formação disso, daquilo. Não é nesse sentido, ok? É no sentido de você ajudá-lo a resolver um problema que ele tem ali na empresa, ok? Não é necessariamente formação e conhecimento, mas ele vai analisar o seu conhecimento técnico, o seu perfil, a sua capacidade de tomar iniciativa, de resolver problemas, e ele vai verificar se você tem habilidades que atendam ao que ele precisa. E quando eu falo ele, às vezes nem é a empresa em si, mas às vezes a pessoa que está ali te contratando. Né? Ela quer uma pessoa que ajude em determinados pontos e ela precisa ver se você consegue atender isso. Então, ela tem que enxergar valor em você, ok? Se ela não enxergar valor em você, ela não vai te contratar. Por isso, as duas coisas sempre vão estar atreladas. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos supor que você pretende empreender. Você vai montar uma empresa, ok? E vai empreender. Para que você empreenda, você tem um resultado pessoal. Eu quero montar uma empresa, eu quero uma empresa que ela me proporcione um salário, um prolabore de tantos reais por mês. Eu quero ter tantos funcionários, eu quero impactar tantas pessoas, enfim. Existe um resultado que você deseja, um resultado pessoal com a criação dessa empresa, ok? Só que esse resultado pessoal, para que ele seja atingido, automaticamente você tem que gerar valor. Você vai gerar valor para quem? Para quem? Quem que compra da empresa, pessoal? Quem que mantém uma empresa viva? Cliente. Então, o cliente precisa enxergar valor em você. Como que o cliente ele enxerga valor numa empresa? Quando essa empresa entrega para ele uma solução de um problema. Ninguém compra um produto. O que a gente compra é a solução de um problema. Ok? Seja você um profissional liberal, seja um produto físico, seja um curso, seja uma consultoria que você faz, tá? Enfim, o cliente, para que ele compre de você, para que ele faça a sua empresa prosperar, você precisa entregar uma coisa
que vai ajudá-lo. Ele precisa ver valor no seu trabalho. Quando você conseguir conectar essas duas coisas, você passa a ter poder hoje. A sua capacidade de gerar um resultado pessoal e, junto com isso, você gerar valor para o outro. No caso do concurso público, quem que é o outro? Quem está ali fazendo a prova. E ele usa essa prova como um instrumento de medir o valor que você vai gerar para ele. Ok? No caso de uma empresa, ela vai olhar como que você pode contribuir para a empresa. Qual é o valor? O que muda na empresa colocando você ali? Ok? E no caso de empreender, é a visão do cliente. Como o cliente enxerga valor em você. Como que você ajuda esse cliente com os seus produtos, com as suas soluções. Você precisa dessas duas coisas. E essas duas coisas, pessoal, elas estão associadas ao conhecimento. Por que eu deixei o conhecimento ali de ladinho, tá? Primeiro, para que você consiga gerar resultados para você e para as pessoas e para os outros, gerar valor para o outro, você precisa de um repertório de informação. Você precisa de conhecimento, certo? O conhecimento, ele vai te nortear a tomar as melhores decisões, tá? Isso é um ponto importante. Eu preciso de conhecimento para que eu possa, de certa forma, tomar decisões que sejam assertivas. Só que aqui tem um ponto que é importante. Só ter conhecimento não resolve. Por quê? Porque eu preciso comunicar o meu conhecimento. Aqui a gente começa a falar de outros aspectos que vai fazer total diferença, tá? Como assim comunicar o conhecimento? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui do ladinho para a gente ter mais espaço aqui, tá? O que eu falo em comunicar conhecimento? Vamos voltar aos exemplos. Quando você vai fazer um concurso público, a prova é um instrumento, uma ferramenta que está sendo utilizada para avaliar o valor que você vai gerar, certo? Para o outro. Essa prova, ela é uma ferramenta para você comunicar o que você sabe. Se você não souber comunicar aquilo que você sabe, não tem quem vai te contratar, pessoal. Nem concurso público, nem empreendedor, nem nada. A gente precisa comunicar o nosso conhecimento. Se eu não conseguir comunicar o meu conhecimento, deixa eu puxar uma setinha aqui, tá? Não serve para nada. Então, o conhecimento que vai me trazer poder é o conhecimento que eu consigo comunicar, tá? Então, o conhecimento, ele precisa ser comunicado, certo? A prova, quando eu faço uma prova, na prova eu comunico o que eu sei. Ela é uma ferramenta que permite, uma oportunidade que permite você comunicar o que você sabe. Quando você vai para uma entrevista de emprego, a entrevista é uma oportunidade para você comunicar o que você sabe. Se você vai empreender, você precisa trabalhar uma comunicação que oriente o seu cliente, né? Que traga informação do seu cliente, que você tenha a solução que ele precisa. Como ele vai comprar de você se ele nem sabe que você existe? Como que ele vai comprar de você que ele nem sabe que a técnica que você usa resolve o problema que ele tem? Faz sentido isso para vocês, pessoal? A maioria dos problemas, e para não arriscar todos os problemas que nós temos, é um problema de comunicação. Às vezes você não passa num concurso porque você não sabe comunicar o que você sabe. Não é porque você é ruim, você tem conhecimento. Mas às vezes você não conseguiu comunicar. Você não passa numa entrevista de emprego porque você não conseguiu comunicar
o conhecimento que você tem e, consequentemente, o outro não viu valor. Você está empreendendo, você não consegue vender porque você não consegue comunicar os benefícios do seu produto. E aí, a pessoa que precisa dele não vê valor. Então, o conhecimento, ele precisa ser comunicado.